Fala galera, mais uma aula aqui de Engenharia Econômica e hoje vamos falar aqui sobre a análise sobre condições de risco ou incerteza. Então, primeiro para conceituar aqui, o risco é a possibilidade de danos físicos ou materiais, a perda, a probabilidade de perda ou o valor da perda possível. E a incerteza seria a quantidade ou o estado a ser incerto pela falta de certeza, dúvida, Normalmente informações incompletas ou informações assimétricas, podem ser causas ali da incerteza. E sobre a análise de condições de incerteza, a gente tem ali a análise da sensibilidade, que é quando a gente não dispõe de qualquer informação sobre a distribuição das probabilidades de acontecer algum evento. Porque se a gente sabe com algum grau de certeza que determinados eventos vão ocorrer, a gente consegue matematicamente se precaver com mais exatidão, mas quando a gente não tem os dados das probabilidades disso acontecer, fica mais difícil e mais complexo. Então temos aqui as regras de decisão para matrizes de decisão, que vão envolver ali matrizes de decisão ou receitas, que são tabelas que relacionam as alternativas com as diferentes eventualidades futuras. Então, para título de exemplo, vamos supor ali que um agricultor está em dúvida entre três culturas, a cultura A, a cultura B ou a cultura C. E as receitas que ele vai obter vai depender das condições climáticas, que podem ser boas, médias ou ruins. E a gente vai ter essas distribuições aqui. Se ele escolhe cultivar a alternativa A e o tempo for bom, ele vai ganhar 100 reais aí, por exemplo. Se a alternativa A for escolhida, mas as condições climáticas forem médias, ele vai ganhar 70. E se for ruim, ele vai ganhar 30 e assim por diante. É que, por exemplo, se o cara escolhe a alternativa C e o tempo é ruim, é 25 o ganho dele, mas se for boa e média, é 90. Então isso já fica difícil de entender ali qual que seria a melhor alternativa, porque a gente não sabe a probabilidade da condição climática ser boa, média ou ruim. Então, supondo que o agricultor não tenha condição de prever quais serão as condições climáticas para a próxima estação, ele deverá decidir ali em condições de incerteza. Então, algumas regras ali vão aparecer para ajudar a gente a tomar uma decisão. A primeira delas é a max-min ou min-max, que é a regra do pessimista. Ele tenderá a escolher a máxima receita dos piores resultados. Ele irá escolher, nesse caso aí, a alternativa B, que é a decisão que assegura o máximo do mínimo. Então, nesse caso aqui, ele escolheu a alternativa B porque na condição climática ruim, a letra B é o que tem o maior retorno. A segunda regra é o max-max. Então, é meio que o oposto. O cara vai ser mais otimista aí por essa regra. Então, se ele escolher a letra A, ele vai ter uma receita maior do que a todas as outras, então ele vai optar pelo cultivo A. Aí temos a terceira regra de um camarada que eu não sei pronunciar o nome, e nessa regra aí o agricultor tem um grau de otimismo ou pessimismo, e a decisão deverá ser ponderada em função desse grau. Então vamos supor que o cara é 40% otimista e 60% pessimista. Então a gente pega ali o melhor resultado do A, coloca ali 40% e soma isso com o pior resultado e multiplica ali por 60%. Então vamos ter ali um coeficiente ali, uma receita, ponderada, provável de 58. E aí fazemos isso para as outras alternativas e nesse caso aí a melhor escolha seria o cultivo B. A quarta regra é a regra de Laplace ou da razão insuficiente. Nesse caso aqui, quando não é possível prever o estado da natureza, então, por que não supor que todos os eventos sejam igualmente prováveis? Nessa condição, a gente calcula o valor esperado de cada alternativa, colocando ali um grau de probabilidade igual. Então, a chance do evento A acontecer, M e R acontecer, é a mesma. Então, a gente divide ali tudo por 3, soma ali o quanto que acontece da receita de cada um dos eventos. E nesse tipo de regra de Laplace, a alternativa escolhida aqui seria a alternativa C. Por último, a regra do mínimo arrependimento ou a regra de Savage. É necessário elaborar uma matriz de arrependimento considerando uma perspectiva pessimista. A melhor situação para condições climáticas B boas é igual a 100, para as médias é 90 e para as ruins é 50. Então, como que isso aí fica na prática? Então, nesse caso aqui, quem tem a melhor receita quando a condição climática é boa
é a alternativa A. Então a gente tira 100 de todas as alternativas aqui e vai encontrar essa matriz aqui, 0, 28 e 10. Da condição climática média, o melhor é a alternativa C. Então a gente tira 90 de todas as outras aqui. E da condição climática ruim, a melhor alternativa seria a letra B. Então a gente tira 50 de cada uma delas. E aí a gente soma tudo aqui, vê o pior caso de cada uma das alternativas. A gente encontra aqui que na alternativa A, o cara vai deixar de ganhar ali 20, né, o pior caso. Na alternativa B, ele vai deixar de ganhar 30 e na alternativa C, 25. Então, ele escolheria aqui a alternativa A. Por fim, a análise da sensibilidade também ele considera que a gente faça uma mudança nas vendas da empresa ou mesmo na receita da empresa. Alguns autores variam em relação a isso, mas o resultado vai ser muito próximo sempre. Então, o que se faz aqui, por via de regra, na maioria dos planos de negócio, é, por exemplo, colocar ali 20% a mais de receita ou de vendas e 20% a menos também e calcular ali os índices todos novamente para a gente poder entender como que seria o cenário de uma possível queda ou aumento de receita, quanto que a empresa teria ali nos novos indicadores financeiros. Então, quando uma pequena variação num parâmetro altera drasticamente a rentabilidade de um projeto, diz que o projeto é muito sensível a esse parâmetro, então é interessante concentrar esforços para se obter os dados menos incertos. Então, vamos para um exemplo prático aqui. Em novembro, a empresa investirá 100 mil em equipamentos e treinamentos de pessoas para lançar um calçado de verão. E a previsão de venda dele ali é de 10 mil pares por mês, a um preço de R$10 o par. Os custos fixos são de 20 mil e os custos variáveis são de 4 mil por par. Ao final de 3 meses, a empresa venderá o equipamento que ela fez os chinelos por 30 mil. E aí a gente tem que fazer a análise da taxa interna de retorno sobre a previsão de vendas, sobre as possibilidades de erro nessa previsão. Então, temos ali uma taxa mínima de atratividade de 10% e vamos calcular ali a sensibilidade. Então, primeiro caso aqui, temos esses dados, vamos calcular a TIR e aqui uma descrição gráfica dos dados que a gente tem ali. Então a gente teve um dispêndio de 100, depois ganhou 40 por cada par e no final tem 70, porque conta também o valor residual ali da máquina. Então, através do método da interpolação, a gente vai tentar encontrar essa taxa. Primeiro eu vou chutar um valor ali de 20, então eu vou encontrar um VPL de 1.600. Depois eu chutei um valor de 21 para a taxa, que é a taxa que iguala o VPL a 0. Então eu chutei um valor de 21 e deu ali negativo. Então eu faço uma regrinha de 3 ali para encontrar a minha taxa final. Eu cheguei ali que a melhor alternativa é 21 e faço a regrinha de 3 pela interpolação. Então eu vou chegar ali que a minha TIR é de 20,94. E daí eu faço um outro cenário aqui, né? Coloco ali que as vendas foram 10% a menos e refaço os cálculos. Então o meu fluxo de caixa ia ficar dessa maneira, a formulinha está ali, e aplicando a formulinha eu vou chegar ali nos 13,56%. E aí um terceiro caso ali, suponha que ocorra uma variação negativa de 20% nas vendas. Então os dados ficam distribuídos dessa maneira aqui, e aplicando a formulinha a gente tem ali que a TIR vai ser de 6%. E por último aqui, para fechar, vamos supor que tenha 30% a menos de venda. O nosso gráfico de fluxo de caixa vai ficar dessa maneira e a TIR vai ser negativa ali de menos 1,75%. E no final temos ali uma curva que vai dizer ali a relação entre a TIR e a quantidade de vendas. Eu tenho que vender pelo menos ali 8.500 para conseguir bater no meu ponto de equilíbrio, porque nesse caso a taxa mínima de atratividade é de 10%. Então se eu não vender ali o suficiente para ter uma taxa interna de retorno maior do que 10%, não compensa eu comprar essa máquina aí e sair vendendo chinelo por 3 meses. Compensa deixar o dinheiro nessa outra alternativa. Já se passar desse ponto aí cada vez mais vai valer a pena investir naquele negócio. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aula. Se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários ou entre em contato. E até a próxima.